Já podemos aqui começar. E isso aqui vai ser interessante, porque eu nunca ouvi falar desse canal. É a primeira vez que me foi. A dicção tá ótima. Que me foi recomendado um vídeo dele, que é o Capitão Dino. Vou até me inscrever já, porque tá falando, tem bastante vídeo de Bleach, pelo que apareceu lá. E hoje ele tá falando aqui. Ele é tipo a Kurama, só que bem feito. Zangetsu. No caso, ele tá falando aqui do White, mais especificamente. E, cara, interessante. Eu só fico triste porque, cara, comparar o Zangetsu, o White com Kurama é meio pecaminoso, velho. Mesmo que seja uma comparação pra falar que é bem feito. Porque, porra, ainda, sabe, maldade. Ia te mandar esse vídeo, mas esqueci. Eu já tinha salvo esse vídeo desde a última vez que a gente fez live. Eu literalmente, tipo, encerrei a live e eu vi que esse cara, que esse vídeo me foi recomendado. Foi literalmente. Só pra você ter uma ideia. Vamos lá. Antes de começarmos, é preciso deixar bem claro que esse vídeo gira em torno de duas figuras, o velho Zangetsu e o Zangetsu, e apesar dos nomes serem parecidos, não confundam um com o outro, porque É isso sempre vai bom. fazer diferença lá na frente. O que isso tem a ver com a história? E dito isso, bora pro vídeo. Se tem um clichê muito famoso, principalmente em mangás Battle Shonen, é o do protagonista ter um lado sombrio, que geralmente se manifesta quando o protagonista perde a razão e o controle dos seus sentimentos, ou que ele tá quase morrendo. Então esse lado Uhum. sombrio aflora e muda todo o rumo da luta. Esse lado sombrio pode ter várias formas de como ele surge, podendo ser algum poder ou técnica específica, ser apenas um momento de fúria, mas o mais famoso de todos é o da criatura que vive no interior do protagonista, sendo uma dualidade entre bem e mal ou o yin yang do personagem. Um dos, se não o exemplo mais famoso que eu consigo imaginar, é a Kurama de Naruto. Olha, é legal, mas não é novo, empolgante, bom. Mas se tem um que até que também Cara, eu vou te falar. Quando eu assisti Naruto a primeira vez e depois fui ler o mangá, eu achei legal. Só que eu achei legal pra caralho quando criança e vi o anime, né? No SBT. Quando eu fui ler o mangá, infelizmente eu já tinha conhecido Bleach. Eu já tinha lido Bleach. E eu estava revendo a história de Naruto pelo mangá. Eu já olhava pro mangá, pra história, o bagulho da Kurama e o fato dela ficar boazinha da forma que ficou, tipo, literalmente do nada. Eu olhei pra aquilo, tipo, porra, não é tão legal, sabe? Ou era justo um por absoluto. Porra, eu não ia gostar de ver o Naruto dando porrada em geral. É, é bem famoso, quem não mas que é bem gostaria? mais profundo que o exemplo mencionado, é o Hollow interior do Ichigo de Bleach, o branco, ou para os mais íntimos, Zangetsu. Visto de um olhar mais superficial, esse personagem aparenta se encaixar perfeitamente nesse clichê de um monstro que habita o interior do protagonista, representando assim o seu lado sombrio e podendo aumentar os seus poderes. Porém, estamos falando de Bleach, ou seja, as coisas não são tão simples quanto aparentam. Aspira, tu tá fazendo uma acusação muito séria, hein? De início, Ele é branco, mas tem a língua azul. O que tem a ver? Eu não entendi. O que tem a ver ele ter a língua azul? nós não vemos esse Hollow por completo, e nem sabemos que existe um Hollow interior no Ichigo. Mas a obra, aos poucos, vai dando algumas dicas sobre isso, já que sempre que o protagonista corre algum risco sério de vida, uma máscara Hollow misteriosamente surge. Isso muda na luta entre Ichigo e Zaraki, onde após ser gravemente ferido, Ichigo é levado Pô, não tem como, tá? Pô, cara, olha isso aqui, velho. Melhor personagem, velho. Quem fala que qualquer outro personagem fora o White é o melhor personagem de Bleach tá errado. Essa é a verdade. Eu nunca reparei nessa língua saliente. Que isso, pelo cara? velho Zangetsu ao seu mundo interior. E então, nós vemos pela primeira vez o seu Hollow, um ser com a mesma aparência do Ichigo, só que inteiramente branco e que age de uma maneira praticamente oposta ao protagonista. E que a gameplay dele no Bleach Blade Battle 2 era muito legal, porque na forma base, sem Bankai, você atacava a média distância. Aquilo era incrível. Tendo um comportamento mais extravagante e malicioso. Quando Ichigo retorna para a revanche contra Zaraki, ele começa a emitir uma aura com o formato de uma máscara Hollow, que, por sinal, é a mesma máscara que vinha aparecendo misteriosamente, e aqui ela surge de novo,
onde após a luta, Yoruichi encontra essa máscara com Cara, o mistério dessa máscara é um bagulho muito bom, velho. Você ficava tipo, caralho, velho, como que vai sair disso e tal? Como assim a máscara, sabe? Principalmente a forma como as pessoas, no caso, quem encontrava a máscara, no caso, né, mais especificamente o Hanatari e o Yoruichi, a forma que eles reagiram em relação àquela máscara, sabe? Isso era muito maneiro. Ichigo. O Hollow volta a aparecer na luta entre Ichigo contra Byakuya, onde o protagonista já não tem mais forças para lutar, e no momento em que Byakuya vai dar o golpe final, o Hollow toma o controle da mente e do corpo do Ichigo, segurando o golpe com as mãos vazias Aí tem outro bando de safados que surge depois. e virando totalmente o rumo da batalha. Durante o arco da Sociedade das Almas, o Branco nos foi apresentado como um monstro interior do Ichigo, que representa o seu lado mau e sombrio, além de alguém que Ichigo repudia, e que apesar Cara, se eu não me Ichigo- engano, aqui, se reparar, dentes brancos. Normal, né? Se eu não me engano, no anime, nessa primeira aparição dele, os dentes dele eram pintados de preto no anime. Se eu não me engano. Eu achei aquilo muito bizarro quando eu vi no anime. Principalmente porque, como eu já falei várias vezes, eu conheci Bleach pelo jogo de navegador Naruto vs Bleach. E depois eu conheci porque a famosa 3x5, 3x10, dependendo de quão próximo você era ali do cara que vendia. Eu acabei pegando um jogo de Bleach, porque eu já tinha ouvido falar do nome. Eu vi ali Bleach, vi o protagonista, que era igual o que tinha naquele joguinho de Mugen, e fui jogar. E o Bleach Blade Battle 2, ele adapta a parte dos a parte dos Vizards, até mais ou menos ali um pouquinho do Recomundo. Não chega nem na luta do Ichigo contra o Green Joe. E cara, lá já tinha o White. E ele não tinha os dentes brancos. Eu olhei aquilo no anime, a primeira vez que eu vi, eu buguei. Eu, tipo, como assim? Por que o dente dele é preto? Eu achei esquisito. Sem contar que eu acho muito legal, muito mais legal, assim como nas versões coloridas. Versão colorida falando do cara que é todo branco. O olho dele é branco, não é amarelo. Eu não gostava do olho amarelo no anime. E eu gostei muito mais do mangá quando eu vi que os olhos não eram amarelos. Durante o arco da Sociedade das Almas, o Branco nos foi apresentado como um monstro interior do Ichigo, que representa o seu lado mau e sombrio, além de alguém que Ichigo repudia, e que apesar de ser uma fonte de mais poder, ele é indesejado pelo protagonista, ou pelo menos ele finge repudiar 100%. Já no arco dos Arrancas é onde o Ichigo começa a explorar mais esse lado Hollow dele, até porque no mangá é tudo preto e branco. Não, estou falando das versões coloridas. Nas edições coloridas, os olhos do White são brancos, não são amarelos. Inclusive, o próprio Ichigo, quando a máscara reveste o rosto dele, são brancos, não são amarelos. É disso que eu tô falando. é um arco focado nos solos, mas que também começa a aparecer muitas pistas de que esse Hollow é muito mais do que apenas o monstro que vive no interior do protagonista. Na verdade, tem muita coisa que esse arco trabalha em relação ao Hollow do Ichigo, principalmente na relação entre os dois, onde por mais que o Ichigo tente negá-lo, a obra vai mostrando que o Hollow representa também um lado do Ichigo que tem prazer em lutar e que até mesmo anseia por isso. De começo, ele reluta contra o lado Hollow, principalmente depois do primeiro encontro com Yami e Ukiyoha, onde ele vê pela primeira vez Hollows com poderes de Shinigamis, o que faz Ichigo ter medo dele mesmo, acreditando que ele poderia ter uma natureza mais próxima de um Hollow. Não só isso, né? O Shinji tinha aparecido ali, ele já sentia uma inquietação, ele já se sentia estranho por causa do fato do que aconteceu na luta contra o Byakuya. Aí o Shinji aparece falando das máscaras, falando dos Vizards, mostrando máscara. E aí ele chega lá, vê Hollows humanoides carregando o Zanpakuto. Aí o cara quebra de vez. Aí o maluco, ó, acabou. Acabou a personalidade. Ele só racha. Tanto que ali, se não fosse o fato dele entrar em parafuso, de psicologicamente ele quebrar, ele teria ganhado facilmente do Yami. Ah, mas o despertar, a gente ignora o zero. Ai, que bagulho dolorido de se pensar. Mas, tipo, ele poderia ter vencido facilmente ali. Isso só muda quando ele conhece Hirako e os Vizards, um grupo que vive isolado pela Sociedade das Almas, que até então a gente não sabe que são. Não, eles não muda quando ele conhece. Muda quando ele aceita a ajuda deles. Porque o Shinji aparece, oferece ajuda, fala que ele tem que se juntar a eles, todas as coisas, e o Ichigo recusa. Quando ele percebe que, cara,
se eu não fazer, ou ele faz isso, ou ele vai se tornar cada vez mais inútil, não vai poder proteger as pessoas que ele gosta, que é o maior princípio do Ichigo, aí ele pensa, até, eu acho que eu vou precisar da ajuda deles. Só que o Ichigo, daquele jeito marrento dele, chega lá, falando que não ia se juntar, que tava lá pra usar eles, pra conseguir controlar aquilo lá e tal. E é muito legal. A luta dele contra o White... são exilados e que Sem contar que a maioria das técnicas que o Ichigo aprende técnicas de Shinigami, ele aprende com o White. Era um monte de pista na nossa cara. Cara, Bleach é um mangá que toda vez que você relê, você pega um bagulho novo. Não tem como. assim como Ichigo, são Shinigamis Opa, com poderes quase de caí. Hollows. E Ichigo vai atrás deles na busca por ajuda para controlar o seu Hollow interior. Ele passa por um treinamento com os Vizards e quando ele vai pro seu mundo interior, ele não encontra o velho Zangetsu. Em vez disso, ele encontra apenas o Branco. E quando Ichigo questiona onde está o Zangetsu, o Branco responde que ele é o Zangetsu, Esse é o que muito deixa bom, uma velho. incógnita pro leitor. Ele está blefando ou ele está falando a verdade? Será que ele sabe de algo que o Ichigo e a gente não sabe, mas deveríamos saber? O que ele quis dizer ao afirmar que o velho Zangetsu e ele juntos são o poder do Ichigo? Isso é O muito protagonista maneiro, tá? consegue vencer o Branco e com isso ele ganha um controle maior sobre o seu poder Hollow, onde ele pode usá-lo para aumentar os seus poderes de Shinigami. E quando ele utiliza desse poder, Nunca duvidei. Porra, eu ficava meio pensando... Eu até cogitava. Pensando, pô, mas será que não é um blefe? Porque ele é meio maldoso e tal. Só que quando ele vai fazer o treinamento do Dangai, que, olha que coisa, né? Mais uma vez o velho puxando a parte hollow dele pra ensinar uma técnica Shinigami que vem da parte da família dele por parte de pai, da parte do Shiba. Ele não ensina pro Ichigo sozinho, ele puxa o Branco pra ele, eles se juntam e aí ele consegue trazer esse ensinamento. Porque ele não poderia ensinar pro Ichigo técnicas Shinigami. Mas, tipo, quando acontece esse momento do Dangai, que eles se fundem, aí eu pensei, cara, esse bagulho dele ser o Zangetsu não é só blefe, esse pá. Foi quando eu comecei a pensar. Aí no arco final teve a revelação. E esse velho também é um safado. É foda, né? a máscara Hollow aparece. Conforme o arco avança, Ichigo vai aperfeiçoando esse poder. Porém, lembra que eu Sabe um bagulho que eu fico muito triste? O Ichigo nunca ter usado as bandagens da Zangetsu pra atacar de mais longe. Tá, tudo bem, ele não necessariamente precisa. O Getsuga Tensho é um ótimo golpe à distância. Mas, cara, é muito legal ver o White balançando aquele facão gigante por um pedaço de pano, velho. falei que ele tinha uma relação com o lado do Ichigo gostar e ter prazer em lutar? No decorrer do arco, o protagonista começa a se entregar cada vez mais esse sentimento, e isso fica nítido na sua máscara, onde as marcas vermelhas começam a cobrir parte da máscara aos poucos, até chegar num ponto que elas praticamente cobrem metade dela. O ápice da relação entre Ichigo e o seu Ai, Hollow que nesse painel arco lindo. é na luta contra o Kyoha, onde após ser praticamente Epa, dá um morto, travador no vídeo. o Branco assume totalmente o controle do corpo e da mente do Ichigo, onde vemos pela primeira vez a forma Vasto Lord, uma transformação que também deixa pistas sobre quem é o Hollow. Na verdade, Logo sem antes coração. mesmo do Ichigo se transformar em Vasto Lord, nós já começamos a ter pistas da verdadeira identidade do Branco, e que ele não é apenas um hospedeiro no Ichigo, já que o Kyoha afirma que o Getsuga Tensho na Bankai e com máscara parecia um Zero. Voltando à forma O Vasto Getsuga Lord, nessa Negro. Ai, tão lindo. forma ele consegue atrair a Essa Zanpakuto, batalha. assim como Thor faz Não é a melhor batalha, que nem muita gente fala. Não considero a melhor batalha de Bleach, mas é uma das. com Mjolnir, algo que nunca vimos Ichigo ou qualquer outro Shinigami conseguir fazer. Getsuga Roxo no anime? Não. O Getsuga Roxo, ele apareceu no trailer, no primeiro teaser, não é nem trailer, no primeiro teaser da batalha da Guerra dos Mil Anos, primeiro que saiu com o Number One e tal, quando o Ichigo ele vai fazer o Getsuga Tensho que ele faz lá no primeiro episódio, no teaser tá roxo. Só que não faz sentido ser roxo, porque existe um Getsuga roxo. Aí eles pegaram, mudaram e fizeram aquele brilho branco. Eu ainda acho meio, eu prefiro que fosse só preto, tanto que pra mim até hoje o Mugetsu é a melhor representação de um Getsuga negro. Não tem brilhinho nem nada, é só uma aura escura. Mas ainda assim fazer o quê? Ainda é bonito. Isso ocorre porque não é o Ichigo ali. Pior que eu nem sei a melhor batalha, mas eu gosto de ver o Ichigo socando o Aizen. E sim, Aquilo não foi nem uma batalha, né? Porque lá não dá pra dizer que foi uma batalha, porra.
O branco, ou melhor, o Zangetsu, sendo mais um foreshadow da obra em relação à verdadeira identidade desse Hollow. Outro ponto sobre a forma Vastulord é de como que ela foi o ponto da queda moral do Ichigo, onde ele se tornou literalmente o monstro que ele mais abominava, onde o desejo de proteger alguém especial fez com que o seu lado que almeja lutar viesse à tona de uma forma que saiu do controle. Aqui foi mostrado o É o bagulho, é o fato dele ter ficado renegando tanto esse lado. É literalmente isso. É o fato dele renegar tanto esse lado que uma hora não ia ter como. Ele prendeu um animal com fome numa jaula com comida do lado de fora. O animal achou uma forma de quebrar. E ele foi devorado. Isso é muito bom. desequilíbrio interno do Ichigo, onde ele passou a apenas querer destruir seu inimigo a todo custo, além de já não ter mais o propósito de proteger aqueles que são próximos, mostrando assim como que a vontade de lutar Proteger. É que Vamos ser sinceros, o bagulho ali não era proteger todo mundo. Era proteger ela. Ele mesmo fala, a gente vê nos pensamentos do Ichigo que ele quer proteger ela, a Orihime. O Uryu ali, ele deu uma de enxerido. Ele se enfiou onde ele não devia ter se enfiado. É errado ainda assim? Porra, não devia ter feito isso. Mas o Uryu se intrometeu onde não devia. ajuda o protagonista. Porém, quando Ichigo deixa que essa vontade assuma o controle, ocorre um desequilíbrio, e guarda bem essa parte do desequilíbrio. Pulando agora pro arco da Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, aqui é onde a verdade vem à tona, e são entregues todas as respostas em relação à verdadeira identidade das duas figuras que habitam o interior do Ichigo. E lembra que eu tinha falado para você se lembrar da diferença entre o velho Zangetsu e o Zangetsu? É revelado que Zangetsu nunca foi o homem de óculos com cabelos e roupas longas, mas sim o branco, o Hollow interior do Ichigo, e que o homem que se passou como Zangetsu era na verdade o poder Quincy que Ichigo herdou de sua mãe. A obra também revela que a aparência dele era do Yhwach de 1000 anos atrás, e se olharmos para o começo, realmente não haviam sinais concretos de que ele era Zanpakuto do Ichigo, e sim um Quincy. A começar que quando ele se apresenta, o seu nome não pode ser pronunciado, onde uma tarja preta aparece cobrindo ele. Esse arco é onde Ichigo descobre a verdadeira identidade do seu poder Shinigami, sendo Zangetsu, na verdade, o Hollow que ele tinha medo e ao mesmo tempo desprezava. E aqui a gente tem que falar... Não tem como esse discurso, esse monólogo interno do Ichigo enquanto ele corre para alcançar os seus dois poderes, para que nenhum dos dois vá embora, porque ele faz todos, os dois fazem parte dele, de quem ele é. Cara, isso é... nossa senhora, isso é muito bom. E tocando ainda e tocando música ainda, né? Tocando Number One no anime, ficou 20 vezes melhor. sobre o Yin Yang do Ichigo e sobre como o Hollow nunca foi o lado mal ou algum tipo de oposição ao protagonista. Diferente do que a obra mostrava no começo, o Hollow nunca foi mal, já que quem atribuiu essa característica a ele foi o próprio Ichigo. E como acompanhamos a obra pela perspectiva do protagonista, nós também passamos a achar que o Hollow é um lado mal. O mangá induziu a gente a achar que havia uma relação de Yin Yang entre Ichigo e o Zangetsu, sendo que na verdade esse Yin Yang era entre o velho Zangetsu e o Zangetsu. Afinal, um é um Quincy e o outro é um Hollow. E não ironicamente, um usa roupas todas totalmente pretas, tem longos cabelos negros e poucas partes brancas, e o outro é basicamente completamente branco, com algumas coisinhas em preto. Onde Ichigo, um humano com poderes de Shinigami, é o equilíbrio entre Tava lá, nós é burro. Essa é a verdade. os dois, que se liga à função de um Shinigami de manter o equilíbrio entre os mundos. O conceito de Yin fica claro com o velho Zangetsu, um lado mais retraído que sempre reprimiu a fonte de poder do Ichigo, mas que isso era visando proteger o protagonista, além de em alguns momentos ele ajudar Ichigo Todos preferimos Hollows a Quincy's? Justo. diretamente, como na luta contra o Zaraki e contra o Yhwach, ou seja, mesmo na, abre aspas, maldade, existe um pouco de bondade. Já o conceito de Yang fica claro no Zangetsu, um lado mais agressivo que sempre incentivou o Ichigo a querer lutar e que sempre foi quem ajudou o Ichigo nos momentos de dificuldade extrema. Porém, na maioria das vezes, ele tinha um comportamento hostil, além de que ele pode gerar um desequilíbrio caso o Ichigo perca o controle. Cara, a única coisa que eu diria que eu achei que poderia ter sido melhor na cena do anime, tipo, não estou falando estou falando desse momento no anime, quando o Ichigo lembra dos dois e tal, tem toda aquela questão do The Blade is Me. No mangá, tem um painel que eu acho lindo, que é quando ele tá segurando as duas lâminas, antes delas começarem a se desfazer,
E tem, tipo, como se fossem os dois espíritos dos dois olhando pra ele, tipo, olhando assim de cima pra baixo. E eu acho aquele painel muito lindo. Eu acho aquele painel incrível, cara. E não tem esse painel. Não tem esse momento no anime. E isso dá, cara. Tem isso no anime, não? Não, não tem. Simbolizando que mesmo na, Bem entre triste. aspas, bondade, também é um pouco de maldade. Isso prova que o Zangetsu e o velho Zangetsu eram lados opostos da mesma moeda, já que apesar de um ser um Quincy e o outro um Hollow, os dois visavam a mesma coisa, visto a forma com que eles, de certa forma, cuidavam do Ichigo. O velho Zangetsu afirmou que ele reprimiu o Hollow, que era a fonte de poder de Shinigami do Ichigo, para desincentivar o protagonista de lutar, já que na visão dele, se Ichigo lutasse, em algum momento ele se machucaria, seja fisicamente ou psicologicamente, e essa foi a E como forma que ele aconteceu, encontrou hein? de proteger o protagonista. Já o Zangetsu incentivava esse prazer de lutar no Ichigo para que ele ficasse mais forte e assim não corresse riscos, e mesmo quando Ichigo acabou quase morrendo, foi o Hollow quem o ajudou a ficar vivo, sendo um caminho oposto ao do velho Zangetsu. Lembra que eu tinha falado pra você não se esquecer do desequilíbrio causado pelo Hollow? Não. Ichigo é um humano que possui dentro de si um poder Quincy e um poder Hollow, dois opostos que precisam de um equilíbrio, e é aí que entra o poder Shinigami do Ichigo. Afinal, a função dos Shinigamis é manter o equilíbrio entre os mundos, e o poder Shinigami do Ichigo é o que mantém o equilíbrio do seu mundo interior. E o Habarra queria destruir todos os mundos através do desequilíbrio, e por isso que Ichigo foi capaz de derrotá-lo, porque Ichigo tem o equilíbrio entre todas as raças e todos os mundos nele mesmo. Afinal, Todos os ele é um mundos, humano. não necessariamente. Né? Porque tem outros. Não é bem dito, mas existem outros planos, vamos dizer assim. E então, tipo, não dá. Todos os mundos, acho que não. Que tem poderes de Shinigami e que usa desse poder para equilibrar seu Quincy e Hollow interior. Assim como o mangá de certa forma representou Yhwach como desequilíbrio, Ichigo foi o equilíbrio. Não à toa, ele chamou a atenção do próprio Heiou, que era o pilar de sustentação entre todos os mundos e raças. Afinal, ele viu no Ichigo alguém que também equilibra todos os mundos, ainda que apenas internamente, e por isso que Ichigo foi capaz de derrotar Yhwach. E sobre o Zangetsu, era isso que eu tinha para falar. Com certeza tinha mais coisas, mas isso foi o que eu lembrei. E se você gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo com outras pessoas, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal, porque só assim eu vou saber se vocês estão gostando. Pode ser que eu faça um vídeo futuramente Rei Caíro, falando sobre o Cavalo velho Assume. Zangetsu e ali eu Diálogo é muito acabe bom, dando um velho. complemento do que eu falei aqui ou corrigindo algo que eu tenho errado. Mas isso aí já é papo para outro vídeo. Cara, pô, vídeo bom, tá? Direto, simplesinho, comentando sobre. Pô, gostei pra caralho. Lembrando, o link tá aí na descrição sempre. Porra, legal. Tem outros vídeos aqui dele, de Bleach, no canal dele. E de outras coisas também. Provavelmente veremos mais pra frente mais alguns outros vídeos dele. Mas por hoje é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e